Eu diria que a constelação familiar é a possibilidade que a gente tem de trabalhar com uma terapia ou uma cirurgia terapêutica breve sobre uma questão que tem que ser bem trabalhada, tem que ser bem estudada junto ao profissional, para que você, junto com esse profissional, ou em grupo ou em sessão individual, escolha essa questão, que é a questão mais importante naquele momento, e trabalhe essa questão, que tem um conflito, que é por isso que você está buscando, por meio de representantes, no caso em grupo, aqui a gente visualiza um grupo antes do Covid, né? E aqui a gente visualiza um grupo trabalhando através dos bonequinhos, que vocês já já vão ver esses bonequinhos aqui e vão se trabalhar com os bonequinhos aqui, tá? Então, é uma forma, um método, uma série de protocolos, uma percepção do campo de ressonância que funciona e tem um objetivo comum de solucionar conflitos. Quando a gente está trabalhando num grupo de pessoas online ou presencial, a gente escolhe pessoas, a gente escolheu a questão, não foi? Montou essa questão com o constelador. A partir daí, o constelador vai pedir sobre determinados protocolos que o cliente que tem esse conflito escolha essa ou aquela pessoa que está lá no grupo disponível para representar a questão. A questão, normalmente, ela tem um objetivo, que é o que você quer alcançar, ela tem você, normalmente, e ela tem tudo que é recurso e impedimento para que você alcance o objetivo na sua visão hoje. Então, esse cliente vai escolher dentro do grupo, e pode ser um grupo online ou presencial, pessoas para representar o objetivo, para representá-lo, para representar o que ajuda, para representar o que atrapalha, e vai inicialmente posicionar e alinhar esses representantes como membros, como representantes desta questão. No caso da constelação familiar em grupo ou presencial, o que acontece, né? Quando a gente posiciona essas pessoas, que a gente chama de constelar, que já virou até um verbo. A gente já tem a questão, agora a gente tem ou um grupo de pessoas, ou um grupo de pessoas com bonecos. E junto com isso, o constelador, eu, vou trabalhar sobre a cena inicial, a imagem inicial, criando várias situações dessa imagem interna, até que emerja um campo de ressonância, e quem já fez constelação sabe que é muito rápido essa emersão de campo de ressonância, com os representantes que vão estar sempre muito atentos e conectados com o que sentem e as sensações físicas, e a partir dessas sensações e sentimentos, o constelador vai acessando, vai tendo percepções para acessar aquilo que é mais significativo naquela questão, naquele conflito, naquilo que não foi resolvido e que está sendo trabalhado para ser, que a gente chama de movimentos essenciais. São pequenos movimentos que mudam toda a sensação e toda a percepção, não só do cliente, como dos representantes que estão fazendo o trabalho, mesmo através dos bonecos. E a gente vai fazendo isso de tal maneira que chega um momento onde a gente reestabelece a ordem, que até então era desordem. Então, mais uma pista sobre constelação familiar, que eu particularmente adoro, sou uma terapeuta, sou uma psicoterapeuta, sou um monte de coisa, mas sou uma consteladora, adoro, é que a ordem, ela está sempre querendo ser de novo colocada no campo. E a desordem significa qualquer conflito que cada um de vocês que estão aí podem estar
fazendo ou sentindo a respeito da vida de vocês. Na constelação familiar, você trabalha dinheiro, você trabalha pets, você trabalha órgãos do corpo físico, você trabalha objetos, você trabalha herança, você trabalha relacionamentos, separações, você trabalha sentimentos, você trabalha organizações, coisas muito ocultas em organizações. Então, é uma ferramenta muito eficiente, até porque ela usa pouco das palavras. As palavras que são usadas são aquelas de poder, e ela usa muito das sensações, dos fenômenos que acontecem. Aqui eu fiz questão de colocar honrando e agradecendo, e também deixando, para quem não sabe, a pessoa aqui no Brasil, principalmente, que nós sabemos que trouxe, que deixou que chegasse até o Brasil as informações e as formações de constelação familiar. Hellinger, Bert Hellinger, um senhor, um constelador alemão, teólogo, ele tem um monte de história, inclusive de missionário na África, e que mais de 50%, ele diz, dos nossos problemas, prestem bem atenção, mais de 50% dos nossos problemas, estou falando até baixo, para ver se os 50%, né, não escutam, são originados e perpetuados dentro das nossas famílias. Então, voltemos lá naquela história que eu falei. A espiritualidade, ela está conectada com o sentido da vida e com os valores, com perguntas que fazem a gente mover. Todas essas perguntas, todos esses valores, eles vão estar inicialmente sendo aprendidos, conhecidos, revelados ou escondidos. Aonde? Na família original. Então, a gente conduz a nossa vida de acordo com um plano secreto, que a gente não tem acesso até a gente começar a perceber que pode acessar. Esse plano secreto, ele tem um roteiro. Esse roteiro já foi representado e já foi atuado. Ninguém tem nenhuma novidade aqui para contar, eu garanto, nem eu, nem vocês. Ninguém tem uma família melhor ou pior do que a minha, nem a minha é melhor ou pior que a de vocês, porque tudo que está acontecendo, que aconteceu conosco na nossa geração, já aconteceu atrás, no passado, com nossos antepassados. E pense em antepassado, não só pai e mãe, gente. Antepassado é todo mundo que veio antes da gente. E que por ter vindo antes da gente, a gente está aqui hoje. Então, se eu sinto tristeza, se eu tenho luto, se eu tenho depressão, se eu tenho alegria, se eu sou eufórica, qualquer coisa que eu sinta e vivencie, eu não estou criando nada novo. Eu estou dentro da visão sistêmica, me conectando com algo dessa história do passado e reproduzindo no meu presente. Ótimo, porque eu fiz de uma maneira, gente, muito clara, muito simples, para não ficar usando cabeção. Por quê? A constelação familiar, ela é algo muito objetivo que, na boa, despreza o que a gente pensa ou pensou. Não tem esse lugar de ó, coitadinha, ó, coitadinha. O que tem é o que está acontecendo naquela cena, seja num consultório em sessão individual, seja no consultório em grupo ou em consulta online, seja de qualquer maneira, o que acontece naquele momento, depois que a gente define uma questão e trabalha na constelação familiar, aquilo é soberano. E aquilo eu não quero ouvir histórias nem justificativas como consteladora. Eu quero ajudar as pessoas a perceberem o sistema, o campo e se conectarem com aquilo que está gritando e que está causando a confusão, o que a constelação chama de aglomerado, de emaranhamentos, ok? O Helling diz que a nossa vida, ela pode estar ligada ao destino de outro familiar, de pessoas, inclusive, que foram desaparecidas.
que foram esquecidas e que foram excluídas, e não necessariamente a gente sabe sobre elas. Podem estar na quarta, na quinta, na sexta geração que antecede a gente, e que a gente pode até não ter ouvido muito falar, ou ouviu falar e nunca conheceu, porque afinal de contas, né, se conhecesse teria que ser as tragédias de Ataíde e não daria pra gente, né? Então, esses seres e essa situação atrás da gente promove, certamente, coisas, atitudes, sentimentos, emaranhamentos, conflitos e confusões, se não estiverem resolvidos atrás, aqui. E não só aqui. Para quem tem filhos, a constelação familiar trabalha também nas gerações para frente e para trás. Porque se eu também continuo como os meus antepassados, só repetindo, sem investigar e tentar organizar e mover de novo o dominó para que o movimento volte, isso ficará como uma herança para os meus filhos e descendentes. Entenderam isso? Por isso que a constelação familiar é tão importante. Ela trabalha no presente com o passado e limpando para os que vierem depois também. Então, pega muitas gerações, faz um trabalho de limpeza muito importante.